Bom, pessoal, então, dando sequência na parte de filtros ativos, nós vimos nas últimas duas aulas filtro principalmente o passa-baixa. Nessa aula de hoje, a gente vai ver o passa-alta. Vocês vão ver que ele é muito parecido com o passa-baixa. Na verdade, é quase que idêntico. A análise é a mesma. A metodologia de análise é a mesma. O que muda é só o comportamento do filtro. E a gente vai ver os demais, né? Passa banda, rejeita banda, enfim, algumas outras configurações de filtros. Bom, então só relembrando aqui, ó, o que foi visto, né, nas últimas duas aulas. Esse é o passa baixa de primeira ordem, né? A gente tem basicamente duas topologias para ele. São três, na verdade. A de cima, que é a superior, ela tem ganho, é uma topologia que é o não inversor, né? Então, ela é um filtro que quem faz a parte de filtragem é o elemento R3C1 e os dois elementos R2 e C, eles são responsáveis pelo ganho. A frequência de corte desse filtro só depende de R3C1, que é justamente esse estágio aqui. Então, lembrando, todo filtro de primeira ordem, ele tem comportamento Butterworth. Portanto, na frequência de corte, ele perde 3 dB. Então, todos de primeira ordem vão ter esse comportamento que é característico do filtro Butterworth, da aproximação Butterworth. O filtro de baixo, ele é o filtro inversor. Então, o ganho é dado por R2C1 e a frequência de corte depende de R2 e também C1. Desculpa, então o ganho é R2, R1 e a frequência de corte é R2C1. Então, nesse caso, quem faz a parte de filtragem são os elementos R2 e C1. E, da mesma forma, ele também tem comportamento Butterworth. Então, só relembrando o que é o filtro, né, do tipo Butterworth, ele vai ter o seu comportamento aqui nesse ponto, que seria a frequência de corte, que é chamada aqui nessa variável FC, aqui ele vai perder menos 3 dB. E esse valor aqui na banda passante vale 20 log do ganho. Esse ganho que está chamando ali de AV. Então, cada filtro vai ter seu ganho. O ganho na banda passante é 20 log desse ganho. E na frequência de corte ele perde 3 dB. E essa taxa de atenuação que é menos 20 dB por década. Seria isso. Bom, nós vimos também os filtros de segunda ordem. Então, o de segunda ordem, a vantagem deles é que eles dão uma atenuação de 40 dB por década, ao invés de 20. Como eles usam somente um amplificador operacional, da mesma forma que o de primeira ordem, eles são normalmente mais utilizados, porque eles dão essa atenuação maior. Então, a taxa deles é menos 40, ao invés de menos 20. Isso equivale, passando para valores absolutos, o de segunda ordem ele atenua 10 vezes mais do que o de primeira, se a gente for considerar sempre uma década. Então, essa configuração chamada é o filtro VCVS, ou também chamada de Silent Key, é uma das mais usadas. Tem duas topologias para ela. Tem essa superior, ela não dá ganho, então uma grande vantagem dela é que o ganho é unitário. O fator Q depende, quer dizer, o fator Q e a frequência de polo, né? Eles dependem desses quatro elementos aqui, ó. Então, a grande vantagem desse filtro é não dar ganho, o ganho é unitário, ele não é inversor, e usa quatro elementos apenas. O problema só é que tanto o fator Q quanto a frequência de polo depende dos mesmos elementos. Ou seja, na prática, se eu quiser alterar um, eu não consigo alterar somente um, sem alterar o outro. Então tem essa desvantagem. Na configuração de baixo, aqui é tudo separado. Ó, esses quatro elementos, eles definem a frequência de polo e esses dois elementos definem o fator Q. Então aqui eu já consigo alterar um sem alterar o outro. Lembrando que, no caso do filtro de segunda ordem, o comportamento do filtro, a sua aproximação, na verdade, vai depender basicamente do fator Q. Então, se o fator Q for 0.707, ele é Butterworth. Se ele for, por exemplo, 0.577, ele vai ser Bessel. Se ele for maior do que 1, vai ser Chebyshev. Isso vale tanto para esse quanto para o de baixo também. Apesar de não estar aqui, ó,
não está especificado nas equações, isso é válido para os filtros Silent Key ou VCVS. Então, esses fatores Q, né, definidos são válidos para esse tipo de filtro. Bom, como é que a gente desenha a resposta em frequência do filtro, por exemplo, seria uma análise, né, do tipo de filtro. Se eu conseguir apagar isso daqui, vai ser ótimo. Eu acho que o PowerPoint não vai deixar eu apagar. Bom, enfim, vou ter que explicar por cima aqui. Então, em termos de resposta em frequência, foi o que a gente já viu. A gente vai, inclusive, fazer um aqui no Passa Alta. Uma vez determinado o fator Q do filtro, esse fator Q, eu tenho os fatores K. Com isso, eu vou desenhar a resposta em frequência. Eu vou fazer um exemplo Passa Alta, acho que vai ficar um pouco mais claro. Isso é basicamente uma revisão da outra aula. Então, tá aí, ó. Para cada fator, para cada valor de K, eu consigo achar o F0, o FC, o F3 dB. Então, de novo, vou fazer um exemplo aqui na parte do Passa Alta, que vai exemplificar tudo isso aqui que eu estou falando. Então, na aula de hoje, a gente vai ver basicamente o Passa Alta e depois, na outra aula, na verdade vai ser a sequência dessa, né? Passa banda, rejeita banda e algumas outras topologias de filtro. Bom, olha só. O filtro passa alto e passa baixa são exatamente muito próximos. A única diferença deles, inclusive, é só a troca. Se eu trocar o capacitor pelo resistor, fizer uma permuta entre eles, eu troco o tipo de filtro. Então, esse seria o passa alta com ganho unitário, o passa alta com ganho diferente de 1, esse filtro de baixo. O ganho depende de R2 e R1 e a frequência de corte de R3 e C1. Esses são os filtros não inversores. Perceba que a tensão de entrada ela é aplicada na entrada não inversora, por isso que o filtro não inverte. E eu tenho também o filtro inversor, o passa alto inversor. O ganho é dado por RC2C1 e a frequência de corte por R1C2. Então, se vocês olharem o passa baixo e o passa alta, onde é capacitor vira resistor e vice-versa. Essa é a única diferença entre eles. Bom, em termos de resposta em frequência, vai ser basicamente a mesma coisa. Eu vou desenhar uma delas ali para a gente comparar. Olha só. Inclusive, eu vou até desenhar aqui. Ó. Esse aqui seria, por exemplo, o filtro passa baixa. O passa baixa ele teria esse comportamento. Esse é o passa baixa de primeira ordem. Aqui está a frequência de corte. Se fosse um passa alta, o comportamento é exatamente a mesma coisa, porém ele vai ser espelhado. O passa alta faz isso daqui. Ó. Bom, em termos de valores, né? De novo, isso aqui vale, aqui é o ganho, né? E isso daqui é em termos de a frequência. Isso daqui vale 20 log do ganho do filtro. O ganho, obviamente, está definindo aquelas equações. A frequência de corte está aqui, ó. Essa frequência de corte, ela acontece quando o filtro perde menos 3 dB do que ele tem aqui, ó, no ganho. Então, se o ganho for, por exemplo, 5 dB, a frequência de corte está em 2 dB. E essa taxa de atenuação do filtro, não é bem atenuação, nesse caso a gente analisa nesse sentido, né? Aqui seria uma taxa de crescimento. Ela vale mais 20 dB por década. Então perceba que o filtro passa alta, ele bloqueia as frequências anteriores à frequência de corte. Então qualquer frequência menor do que a frequência de corte vai ser o filtro vai bloquear. E uma das grandes aplicações do passa alta é justamente retirar offset. Então se eu tiver algum sinal com offset,
eu posso retirar, e inclusive eu devo retirar com o filtro passa alta, por um motivo bem simples. Digamos, o offset está aqui, ó, vamos pensar, frequência 0 Hz. Esse offset pode ter, por exemplo, um nível de, vamos até pensar em amplitude, 2 volts, 3 volts, 5 volts. Independente da sua amplitude, a sua frequência é a mesma, 0 Hz. Então, se eu usar um passa alta para tirar o offset, tudo isso aqui vai ser eliminado. Qualquer nível. Porque se eu faço o offset, por exemplo, o que seria outra forma para tirar o offset? Fazer, por exemplo, um subtrator. Então, se eu sei que o meu offset é 2, eu posso tirar 2 do meu sinal. Mas se ele mudar para 3, eu não consigo determinar isso de forma fazer essa tirar efetivamente o offset. Então, usando um filtro passa alta, eu posso anular qualquer offset, desde que ele é independente da sua amplitude, já que essas variações não vão interferir, já que essa é a única característica é que eles estão na frequência de 0 Hz. Então, uma das grandes aplicações do passa alta é justamente essa retirada de offset. Bom, esse é o passa alta de primeira ordem. Eu tenho essas três opções. Olha só que legal, agora eu não consigo passar. Bom, e da mesma forma que eu tenho o passa baixa de segunda ordem, eu vou ter também o passa alta de segunda ordem. De novo, resistores e capacitores são intercambiados, ou seja, se eu trocar resistor por capacitor, eu vou ter o passa alta. As equações são muito parecidas, o que muda é onde é R vira C. Então, da mesma forma, eu tenho duas opções. Esse daqui, tanto a frequência de corte, quanto a frequência de polo, quanto o fator Q, ela depende desses quatro elementos. Aqui não. Aqui eu defino a minha frequência de polo, e aqui eu defino o fator Q. Então, está tudo separado. Ele é mais fácil de ser sintonizado. Porque se eu quiser alterar um, eu não altero o outro. Então, apesar dele usar 2 resistores a mais, mas ele é o mais usado, porque ele tem essa característica, né? Em termos de comportamento, olha só, se no passa baixo tem essa característica, ou seja, a frequência de ressonância corte 3 dB, eu vou multiplicar a frequência de polo pelo fator K, que eu tiro lá da tabela. Com isso eu consigo achar o F0, o F0 e o F3 dB. No passa alta, a única diferença é que esse comportamento é invertido. A resposta do passa alta é invertida com relação ao passa baixa. Portanto, para eu achar a frequência de ressonância, aliás, está até o contrário aqui, ó, 3 dB, 3 dB corte e ressonância, como ela vem nessa ordem, eu vou dividir a frequência de polo pelos fatores K que eu acho lá da tabela. A tabela é a mesma, a única diferença é que agora eu vou dividir a frequência de polo ao invés de multiplicar. Essa é a única diferença. É óbvio porque, no caso do passa baixa, a ordem crescente é ressonância, corte 3 dB. No passa alta é o contrário, é 3 dB, corte e ressonância. Por isso que eu devo dividir ao invés de multiplicar. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó, que deve ficar mais claro. Qual que é a frequência de polo e o fator Q do circuito da figura 319.37? De novo, uma vez que eu determino a frequência de polo, que é o FP, e o fator Q, eu determino todo o comportamento do filtro. Os únicos dois parâmetros que eu devo determinar são exatamente o FP e o Q. Aí ele pede na sequência, qual que é a frequência de ressonância de corte de 3 dB? Qual que é o ripple e o pico em decibéis? Bom, deixa eu ver se está resolvido. Tá, eu vou mesclar aqui, vamos pegar essa resposta e passar para lá. Bom, primeira coisa, como eu falei, eu tenho que determinar o fator Q e a frequência de polo. Olhando as equações, eu determino o ganho do circuito. Com o ganho, eu acho o fator Q e a frequência de polo depende desses quatro elementos. Então, isso aqui determina a frequência de polo, que é o que está aqui, ó. Esses dois elementos definem o ganho. Com o ganho, eu acho o fator Q. Com isso, eu consigo determinar o comportamento do filtro. Então, eu vou levar ali para outra tela esse fator Q e essa frequência de polo. É tudo que eu preciso.
E desculpa, o ganho também. O ganho vai ser importante para mim, já vou mostrar por quê. Então, olha só. Esse filtro tem um ganho de 2,5, consequentemente vai dar um fator Q de 2 e uma frequência de polo de 5,31K. Pois bem, então, o que eu já tenho de informação? Primeiro, é um passa alta. Se é um passa alta, a minha resposta em frequência ela já é definida. Ele é um passa alta e o fator Q deu maior do que 2, do que 1, aliás. Se o fator Q deu maior do que 1, certamente a minha resposta em frequência vai ter esse comportamento aqui, ó. Por que eu sei que ele é assim? Porque o fator Q deu maior do que 1. Então ele vai ter esse pico, ele tem uma ressonância. E aí daqui eu tiro os valores. Qual que é o ganho na banda passante? É justamente 20 log de 2,5. 20 log de 2,5, esse ganho aqui, ó. 20 log de 2,5 vai dar, só fazer o cálculo. Bom, isso aqui dá aproximadamente 8, arredondando para 8 dB. Esse é o ganho na banda passante. Bom, aí nós temos, né, os demais parâmetros. Aqui, ó, nós temos a frequência de ressonância, o F0. Inclusive, quanto que vai ser o ganho nessa frequência? Aqui eu já sei que vai ser 8 dB mais o AP. Isso aqui eu tiro lá da tabela. Esse AP é o pico, é o ganho, o incremento de ganho na ressonância. Bom, quando o circuito, a resposta em frequência tem o mesmo valor, então quando ele tiver 8 dB aqui também, ó, nesse ponto aqui eu tenho a frequência de corte, que é o FC. Aqui eu vou ter também 8 dB. Ele tinha 8, tem um pico e volta a ter 8. E quando eu perder 3 dB dessa magnitude, quando aqui for 5 dB, aqui eu tenho a frequência de 3 dB. Então, lembrando, a frequência de 3 dB não é quando ele tem 3 dB, é quando ele perde 3 dB da sua frequência de corte. Portanto, nesse ponto aqui, ele vai ter 5 dB. Bom, o detalhe aqui é que, quer dizer, o comportamento, na verdade, ele é o contrário do que eu desenhei. Eu digo comportamento não, mas em termos de resposta, né? Ele vem ganhando, o gráfico, né, tem magnitude menos infinito, teoricamente em zero, ele tem 5 dB. A hora que ele ganhar 3 ou 8 é a frequência de corte, tem um pico e depois se estabiliza e ali é a banda passante. Então, é esse comportamento. Agora, como que eu vou achar esses valores, né, de F0, F3, F3, FC e F0? Isso eu vou conseguir com os fatores K. Se eu for pegar lá na tabela, ó, com esse fator Q de 2, aqui eu vou tirar alguns valores de K. Isso eu vou tirar lá da tabela. Então, se eu voltar lá na tabela, se eu conseguir chegar lá... Seu pai nem tá te vendo aí, né? Olha da captação. Então, ó, buscando aqui na tabela, essa tabela está até aqui na revisão. Agora, onde que eu botei essa tabela? Está aqui. Aqui, ó. Então, olha só. Para um fator Q de 2, aqui, ó, obviamente eu perdi ali, mas eu já vou pegar. Eu tenho esses valores, né, de K0
KC, K3 e o AP. É tudo que eu preciso para finalizar o quebra-cabeça, né? Bom, aqui, ó, esses mesmos valores, ó. Então, vamos lá, o K0 é 0... Vou tudo arredondar para valores inteiros, só para facilitar minha conta aqui. 0.9, 1.3 e 1.4. Então, eu tenho que o K0, 0.9, o KC, 1.3, o K3, 1.4 e o AP igual a 6.3. Então, aqui eu já tenho, ó, vai ser 8 mais 6.3, isso aqui vai dar 14.3 dB. É aqui o meu pico na ressonância. Na frequência de ressonância é o que eu tenho de pico. E as frequências de ressonância cos 3 dB, eu vou fazer a seguinte conta, ó. F0 vai ser igual à frequência de polo dividido por K0. Frequência de corte vai ser igual à frequência de polo dividido pelo Kc. E a frequência de 3 dB é igual à frequência de polo dividido por K3. Aí eu encontro esses três valores. Isso está respondido aqui. Eu já vou aproveitar e já pegar os valores finais. Olha lá. Então tá a sequência, ó. Os Ks, né, que a gente encontrou, e os valores da frequência de ressonância, corte e 3 dB. Portanto, a resposta em frequência está desenhada aqui, né, mas vai ter esse comportamento. Bom, e para resumir tudo, tanto o passo alto quanto o passo baixo, esse é o resumo do projeto e de análise também, né? Os filtros Silent Key ou VCVS. Primeira coisa, a gente calcula o fator Q, a frequência de polo e o fator Q. Com isso, ó, calculando a frequência de polo e o fator Q, com o fator Q pela tabela eu tiro o K0, Kc e o K3, e pela frequência de polo eu consigo determinar, né, se é passa alta ou passa baixa. Um vai ser multiplicando, o outro vai ser dividindo. Aqui não deu para enxergar, mas se ele for passa baixa, eu multiplico pelos Ks, e se for passa alta, eu divido pelos Ks. A resposta em frequência do passa baixa tem esse aspecto. A resposta em frequência do passa alta tem esse aspecto. Exatamente a mesma coisa, só que são espelhados. Lembrando que ele tem esse comportamento. Esse pico aqui ele só acontece quando o fator Q for maior do que 1. Isso é o Chebyshev. Se o fator Q for menor do que 1, ele tem comportamento Butterworth. Portanto, a sua resposta em frequência ele vai ser um pouco diferente. Ele vai ser assim, ó. Se for passar, vamos pegar o passo alto, ele vai ser esse comportamento, é o Butterworth. E como o Kc e o K3 é igual a 1, isso daqui vai ser igual à frequência de polo, já que o Kc é igual ao K3, que é igual a 1. Então, se eu dividir ou multiplicar a frequência de polo por 1, vai chegar exatamente no mesmo valor.